Bom, gente, eu sou Ramires Bonfim, da Bonfim Contabilidade. Estou aqui agora com presença de duas figuras ilustres, né? Nosso convidado aqui, Antônio Sales, que é um profissional da área de educação, né? Onde detém diversas faculdades aqui no estado da Bahia, né? Pelo interior e aqui na capital. E tenho aqui o José Wellington Bonfim, né? Que é um sergipano, empresário, contador, né? Para a gente contar um pouco da história aqui da Bonfim, como é que a Bonfim iniciou, como é que a Bonfim está nos dias de hoje, né? Como é que ela sobreviveu aí às diversas crises aí, tanto financeiras aí da época de 2008, 2009, né? Covid, e agora estamos enfrentando outras batalhas aí com a reforma tributária, né? Que está mudando tudo. E a gente vai iniciar um papo aqui gostoso e descontraído com essas duas figuras raras aqui. E aí eu quero passar a palavra aqui primeiro para o José Wellington Bonfim, né, que não parece, mas é meu pai. É, e para ele começar falando aí um pouco de como é que começou a Bonfim Contabilidade, como foi que ele teve a ideia, se a Bonfim Contabilidade foi o primeiro negócio que ele teve, né? E aí, como foi que começou essa paixão pela área de contabilidade, né? Que a finalidade também é a gente passar para os nossos clientes e colaboradores que a nossa história, né? Que pouca gente conhece de fato a verdadeira história da Bonfim Contabilidade aqui no bairro de Itapuã, né? E aí eu quero perguntar justamente isso para o senhor Bonfim, né? Como foi que surgiu, não a Bonfim Contabilidade, mas me conte um pouco da sua história aí, de onde você veio, como foi sua infância, sua trajetória, que hoje você tem uma trajetória brilhante, vencedora, né? Profissionalmente falando. Me conte aí, Bonfim, como é que você chegou até aqui. Bom dia, senhores. Só que ele foi bastante feliz quando citou que eu sou sergipano. Sou da cidade simplesmente de Maruí e fui criado no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Filho simplesmente de uma família com 11 irmãos, criados sem pai. Até os 17 anos eu engraxava sapato, que era a pior profissão na época. E logo cedo eu decidi viajar para São Paulo, certo? Especificamente em Santos, certo? E lá eu cursei ciências contábeis e fui auditor interno de uma multinacional. E aí é que veio a ideia de pedir conta e retornar para Salvador, especificamente só para montar exatamente uma atividade de pisos e azulejos fora de linha, asilo dos azulejos, mas no qual eu criei toda a minha família com essa atividade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, só para a gente contextualizar, lá em São Paulo, ou lá em Sergipe, você não chegou a trabalhar em nenhum tipo de outro local? Como foi essa trajetória? Com 17 você já foi embora ou você ainda trabalhou em Sergipe, esquecendo a questão do engraxate? Só que eu trabalhei nas lojas Confiança, simplesmente novinho ainda, certo? Eu fiquei lá aproximadamente 6 meses, mas algo me comovia que eu tinha que ir para São Paulo. Na época, sempre foi uma cidade que todos os meus conterrâneos e amigos se dirigiam até São Paulo para morar. E eu ficava na expectativa de um dia poder sair da minha terra natal e até São Paulo, especificamente na cidade de Santos, São Paulo. Lugar lindo, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de nascer lá, né? Embora eu digo que sou baiano, né? Porque eu vim para cá, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, você trabalhou nas lojas Confiança.
Mas em que função? Fazendo o quê? Já voltado Balconista, eu era balconista. balconista, eu não tinha profissão nenhuma e tinha certo aproximadamente 18 anos de idade, só que foi a idade que eu larguei a terra natal e fui até Santos, São Santos. Paulo. Maravilha. E como foi, Bonfim, que o Antônio Sales surgiu na história da Bonfim Contabilidade? Como foi que esses destinos se cruzaram aí? Só Quando que foi após isso? 10 anos que eu era auditor interno de uma multinacional Em Santos. em Santos, eu decidi pedir conta, que é para montar aqui na Bahia o Asilo dos Azulejos. Por quê? Só que na época era a única cidade grande do Brasil que não tinha essa atividade. Eu tive a percepção de criar em Salvador toda essa atividade e conseguir criar toda a minha família vendendo pisos e azulejos antigos. Só que um dia eu fui fiscalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, por quê? Que eu assinava como contador da minha empresa sem ter o registro contábil aqui, simplesmente na Bahia. E eu recebi a visita de um fiscal que nesse momento eu vou passar a palavra a ele e depois a gente continua. Certo. Com muito orgulho e satisfação que eu estou aqui ao lado do Bonfim, que chama-se Bonfim Contabilidade, é o Wellington o nome dele, Bonfim, e o sucessor dele, Ramírez, é mais do que um, né? Não é à toa que hoje é considerado o maior escritório de contabilidade do estado da Bahia, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu fui fiscalizar o Bonfim e orientei ele para fazer a defesa, porque ele assinou como contador de Santos. Ele tinha que fazer a transferência para aqui, para a Bahia, né? Orientei, ele fez e tal, ele cumpriu direitinho. E aí eu perguntei a ele, mas rapaz, você com essa experiência toda, um auditor e tudo, por que você não abre um escritório de contabilidade? Ele falou, e dá certo? Eu digo, dá sim, com certeza. Então hoje eu sinto assim um orgulho demais de ter falado com ele que abrisse o escritório. Hoje, o tamanho que é hoje, a atenção que ele tem, hoje eu considero como irmão. Eu estou falando aqui como sertanejo de Queimadas, Bahia, aquela história de Vidas Secas, você leu no livro, é a nossa história, Bonfim. Porque você foi para São Paulo, eu vim para Alagoinhas, de Alagoinhas para Salvador, e me formei em Ciências Contábeis na Universidade Federal da Bahia. E isso me orgulha muito, porque eu fundei também o sindicato só dos bacharéis em Ciências Contábeis, criei cursos de perícia contábil aqui na Bahia e hoje é disciplina obrigatória em todo o Brasil. E saiu daqui da nossa iniciativa. Maravilha. Né? Então, como eu falei a eles, que a gente está iluminado pelo Espírito Santo, que ele acredita em Deus, ele é evangélico, católico, né? E vejo, né, fico feliz, né, de ter ele hoje. A contabilidade foi um erro meu fatal, porque eu já tive 12 faculdades, né, em 4 estados, 5 estados do Brasil, 6 com Salvador. Né? A faculdade São Salvador, que eu estou retomando para talvez daqui no máximo 30 dias, a gente volta já com 25 cursos que nós temos, tudo legalizado, tudo direitinho junto ao MEC, né? E para orgulho meu, eu voltei e fiz uma faculdade da minha terra natal, Queimadas, para que as pessoas não se deslocassem. Né? Abri uma faculdade também em 2002, junto com a São Salvador, em Guanambi, né? Que hoje tem medicina, mas aí tem a sócio, separou, né? E graças a Deus, hoje, Bonfim, a contabilidade dele foi um erro fatal de minha e dele também, que não ter, que é ético, né? Não ter me chamado, Salles, vem aqui para a gente conversar sobre a contabilidade. Nunca. Agora, na minha necessidade, ele me socorreu, né? E graças a Deus eu recebi a boa notícia agora, que a gente está com a recuperação judicial para regularizar tudo. Graças a Deus, e a contabilidade Bonfim foi ele que fez isso. Hoje é a maior contabilidade do estado da Bahia, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu me orgulho muito. Já disse a ele que eu tenho ele como meu irmão de confiança,
além do trabalho que ele desenvolveu. Só saiu essa RJ por causa da contabilidade Bonfim, recuperação judicial, que vocês regularizaram tudo direitinho para poder a gente fazer a recuperação. Então, parabéns a vocês, que Jesus continue iluminando vocês, que o Espírito Santo está aqui presente, Amém. junto da gente. Amém. Entendeu? Então, Bonfim, eu não tenho como agradecer a você a gente ter resolvido essa situação, graças a Deus, né? Nós vamos retomar todas as atividades e com sua orientação contábil, a sua Ramires também, que eu fico orgulhoso de meu filho que eu tenho, que ele fica sempre do meu lado. Tem um que tem uma empresa, ele faz assim esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo aqui agora, lá em São Paulo, é formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Então, fico feliz de ver o Ramires, sucessor do Bonfim, e a gente vê a energia positiva aqui em vocês. Com certeza. Aqui com essa posição que eu estou dizendo, como é que o Bonfim entrou na contabilidade, que eu fui fiscalizá-lo, né? E orientei que ele abrisse um escritório de contabilidade. Hoje é um sucesso. Isso na década né? de 90? Foi em 1989. 89. São 36 anos. Entendeu? Eu fico feliz de ter contribuído, ter tido essa ideia para que ele, com a capacidade que ele tem, né? Muito obrigado. De fazer o que representa para a Bahia, a confiança que a Bahia inteira tem no escritório. Eu acredito na Bahia só, no Brasil inteiro. Hoje conhece a contabilidade Bonfim e a confiança, o trabalho que vocês fazem. Não é à toa que hoje vocês têm mais de 200 funcionários, né? E uma coisa que eu fico muito feliz de ver é quando dá meio-dia, a Bonfim Contabilidade ainda dá alimentação a todos esses funcionários daqui. Mas você sem nunca sair. almoçou aqui, né? Já, almoçou aqui? beleza. E a merenda foi jaca, né? Entendeu? Jaca dura. Jaca dura, né? Nossa equipe é apaixonada por jaca dura. Né? Pois é. Então, e o próprio Bonfim que corta a jaca e serve para o pessoal. Mas é uma pessoa humilde, né? A pessoa que é humilde e tem visão, aí é só pedir a Deus e dar continuidade no trabalho que ele tem. Foi por isso que ele serve, né? Ele serve aos funcionários dele, ele vai de mesa em mesa, que eu tive a oportunidade de almoçar aqui já 2 ou 3 vezes, só não almoço aqui quando ele não está presente, porque eu fico com vergonha de ir lá na cozinha, mas tenho certeza que sou bem recebido, né? Então, eu me orgulho, já falei, muito, mas muito, muito de estar ao lado de vocês. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? E a vocês da Bonfim Contabilidade. Só tem uma coisa, eu fui conselheiro durante 15 anos e agora eu quero ver o Bonfim, o Ramires, lá dentro do Conselho de Contabilidade. Que aí vamos melhorar, que eu tive recentemente com o presidente do Conselho de Contabilidade e disse a ele, é uma vergonha, porque quando eu estava aqui dentro do Conselho, o pessoal começou, mas com dentro do sindicato, né? Uma vergonha a gente ver determinados setores fazendo os cálculos quando é uma peça contábil. O contador não é advogado, não assina pelo advogado, mas vai lá, tá determinados órgãos fazendo os cálculos para fazer acordo. Isso é um absurdo. Só quem pode fazer cálculos está na lei, né? É o contador. Então, graças a Deus, que me iluminou, que eu estou ao lado dele, e agora nós estamos recuperados. Muito Maravilha. obrigado. Contabilidade. Muito obrigado, Salles. Viu? Doutor Salles. Muito obrigado, meu amigo. Olá, me chamo Rebeca, sou colaboradora da Bonfim Contabilidade. Vamos continuar aqui nesse papo maravilhoso, né? Então, seu Bonfim, como o senhor havia comentado, que tudo começou após uma fiscalização, né, do conselho, mas uma dúvida, começou do zero? Como é que o senhor iniciou aqui na contabilidade? O senhor tinha algum sócio? Foi tudo sozinho? O senhor podia falar mais um pouco sobre isso? Só que após o conselho dele, a minha mente, eu costumo falar que é uma mente volátil. E o que é isso? Ela é instável, muda rapidamente, é volúvel, inconstante. Eu recebi o conselho e parti para aquilo que é prático.
montei uma contabilidade sozinho, simplesmente tenho um escritório bastante pequeno e só tinha eu e mais 3 empresinhas aqui. Só que eu consegui um sócio e o sócio eu vi que não dava certo e a gente se desfez já com o número de 35 empresas. Só que eu fiquei com 8 e ele ficou com as demais. Hoje, aquelas 8 já se transformou em uma quantidade que eu simplesmente eu não sei quantos clientes hoje a gente tem. E o plano inicial do senhor sempre foi trabalhar com o comércio, com supermercados? Sempre foi esse o projeto inicial? Só quando eu cheguei em Salvador, que fiz a organização toda do asilo dos azulejos, eu sempre pensava em montar uma contabilidade própria. Com esse aconselhamento eu parti à prática. Mas como é que a gente cresce sem ter pessoas? Eu sempre fui um líder servidor, aquele líder que junta-se aos liderados para resolver algum tipo de situação. E nesse ajuntamento a gente descobre futuros líderes. E quem manda hoje na Bonfim Contabilidade entrou aqui como primeiro emprego. Sim, eu sou exemplo disso. Prossiga. Porque assim, como o senhor falou, né? Que o senhor tem uma mente que ela é estável, é estabilizada, ou seja, aquilo que o senhor planeja, o senhor tem a disciplina, né, de manter isso ativo. E assim, para mim, como foi uma experiência de primeiro emprego, eu não tinha noção de como funcionava, né, o mercado de trabalho, eu não sabia como que era. Mas quando eu entrei aqui, eu passei a ter essa noção, né, esse senso de responsabilidade, de disciplina, e pude ver que, de fato, todos os líderes aqui envolvidos, né, os colaboradores que já tinham mais experiências, também foram aprendendo, né, conforme aquilo que o senhor foi instruindo, referente a se manter constante naquilo que se dispõe a fazer, né? Manter essa disciplina, desenvolver essa paixão. Alguns não planejavam, né, continuar com contabilidade, mas ao decorrer do caminho foram se apaixonando pela área. Mas assim, a minha experiência de fato com isso foi a entender que a maturidade ela vai vindo, né, ao decorrer da experiência aqui, consegui aprender muito com isso e de fato o senhor reflete muito isso para nós. Mas assim, é uma dúvida também, né? Algumas pessoas têm o costume de pensar que tudo começa do nada, né? Mas sempre tem as escadinhas. Quando foi que o senhor viu que de fato estava dando certo? Que o senhor olhou e falou assim, de fato está acontecendo, esse projeto está andando. Quando foi que o senhor teve essa percepção? E simplesmente eu sempre fui evangélico. E eu sempre me baseio em Moisés. Só quando ele retirou todo aquele povo do Egito e queria fazer tudo sozinho. Só que ele recebeu a visita de um dos sogros dele, Jetro, Sim. e solicitou que ele dividisse as tarefas, conseguisse alguém de uma vida ilibada, sem mancha e que tenha boas condutas. Eu copiei e hoje a gente tem uma série de liderados que esse é o motivo fundamental do nosso crescimento, porque sozinho a gente sai do nada para lugar nenhum. Só que hoje eu não sou simplesmente um contador, eu sou empresário do ramo de contabilidade. A gente tem especialista porque a gente fez todo o garimpo para descobrir esse tipo de líder, partindo da ideia que eu sempre sou e aquele líder servidor, e aquele que se junta para se aprender e ensinar junto e descobrir talentos. Só que esse é o verdadeiro motivo do nosso crescimento. Se eu não tivesse os liderados capazes, a gente não chegaria a esse ponto. Sim, e o senhor citou esse exemplo de Moisés, né? Mas eu gostaria de saber como é que Ramires se tornou seu Arão, então, né? Lado a lado do senhor. Como é que ele começou aí, está caminhando com o senhor dentro dessa área? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso também. Só que o Ramires
sempre foi um excelente aluno, só passava em 2 matérias, recreio e horas vagas. Tinha que tirar 10, ele tirava 11 e 12, em recreio e horas vagas. Só que em uma certa ocasião, eu fui ver preço de carro. Sim. Só que tinha um senhor, só que eu falei, olha, se meu filho prestasse, eu comprava aquele carro. E o senhor me aconselhou a comprar de novo, eu recebi o conselho, em função da minha mente ser volátil. Recebi o conselho, comprei o carro e a partir da chave do carro, só que ele mudou até hoje, quer dizer, recebi conselho. Só que após que eu fiz a compra do carro, tentei localizar aquele senhor que me aconselhou a compra e não encontrei. Sumiu. Nunca vi, mas eu recebi o conselho, mas tal qual meu amigo Salles me aconselhou. Então a minha mente é volátil por causa disso. E a gente sempre erra. E graças a Deus que eu assimilo erros. Só que existem erros que servem para o nosso crescimento. Sim. Só que esse é um dos motivos que a gente também está em pleno crescimento em função desses detalhes. Descobrimento de futuros líderes e aceitando críticas e erros. Existem erros que nos aprimoram. Sim, e partindo dessa linha de conselho, né? Como o senhor havia comentado que com 18 anos o senhor era balconista, para essa geração, qual o conselho que o senhor daria para jovens, né, que querem continuar nessa caminhada de amadurecimento, de vida profissional, na área contábil e em outras áreas também? Qual o conselho que o senhor daria para os jovens dessa geração, né? Partindo de que o senhor entende a importância de bons conselhos. Partindo da premissa que a gente, este mês, colocamos 12 primeiros empregos, certo, aqui na Bonfim Contabilidade, e a gente passa as 4 operações, as contas de somar, diminuir, multiplicar e dividir, quase que ninguém acerta. E a internet está aí hoje que é para a gente crescer. E se tu analisar, até nesses momentos de lazer, todo o pessoal não se aprofunda na legislação. Aí fica com aquelas fotos de festinha com coisas parecidas. Estão perdendo um tempo que no futuro irão fazer falta. Então, Sim. nós simplesmente temos uma geração que Precisa sonhar, né? O jovem de hoje em dia precisa sonhar e correr atrás dos seus sonhos, né? Parece uma frase assim clichê que todo mundo usa. Não, você acredita, você corre atrás. Só que assim, o que eu vejo hoje é que a maioria dos jovens, né? Claro que tem diversas exceções no meio, mas a maioria dos jovens, eles não tem aquele sonho de ser alguém na vida, de performar de forma diferente, né? E de passar pelo processo, porque o processo é árduo, né? Não é uma coisa assim, hoje eu decidi ser contador e vou dormir amanhã, eu acordo contador de sucesso, né? Ganhando dinheiro e tal. Sim. Não é assim. Então, eu entrei aqui na Bonfim, eu tinha 16 anos, né? A gente já Bem entrou novinho. como sócio, né? E meu pai me convidou, só que a gente sempre teve uma divergência que ele queria que eu fosse um contador igual a ele. Só que meu perfil era totalmente diferente, né? Mas assim, a gente passou pelos setores, aprendemos um pouco de cada setor, né? Até para poder conversar com o cliente, eu tenho que entender o mínimo da legislação, né? Do cliente que a gente está interagindo. Mas depois nós tínhamos aqui um gerente, né, que foi o Josevaldo, né, e o sucesso da Bonfim, como meu pai falou, passou por diversas pessoas, né, então nós tivemos diversas pessoas que ao longo desses anos contribuíram bastante com a gente, ou seja, sempre foi uma troca, as pessoas aprendem muito aqui com a gente também ensina muito e um ajuda o outro, né. E aí nós tínhamos um gerente aqui, que era o Josevaldo, né, e eu saía muito para visitas a clientes com ele. Então foi uma pessoa que eu aprendi bastante comercialmente falando.
Só que aí chegou um tempo que eu assumi essa parte comercial da Bonfim, né? Você perguntou a ele dos mercados, Sim. se ele montou a empresa para tocar supermercados e tal. Não. Na verdade, a Bonfim ela toca, né, diversos segmentos diferentes. Só que quando chegou na crise, na marolinha, né, que a gente teve de 2008 para 2009, a gente passou um aperto financeiro muito grande aqui, com inadimplência, atrasos, né, de honorários de clientes. E a gente viu que a maioria dos setores, eles sentiram muito a crise. Só que os supermercados, eles foram os últimos a sentirem as crises. E a gente aprendeu, né? E eu falei, pô, meu pai, eu acho que a gente precisa ir pro ramo de supermercado. Só que era um ramo muito fechado, a gente não tinha penetração nesse ramo, né? E aí, um belo dia, a gente já era contador de um material de construção, a madeireira aqui vou até citar o nome, porque assim, a gente tem orgulho de ser contador deles aí até hoje também, que é Dona Lúcia e seu Gilmar, né? Que eles são tios de Nelinho, que hoje Nelinho é dono da rede Novo Mix, né? Nossa. Foi o nosso primeiro cliente de supermercado, que é sobrinho de Dona Lúcia, né? Que é casada com o seu Gilmar, que são da madeireira Tailândia, ali lá em Lauro de Freitas. E aí, ela sempre falava comigo, você tem que ir lá na loja de meu sobrinho, porque eles estão lá pagando muito imposto. Aí na época eles eram, se eu não me engano, lucro presumido. Não, lucro presumido. Eles eram lucro presumido. Só que eles já estavam pagando um absurdo, não estavam se apropriando de alguns créditos que eles tinham direitos, né? Enfim, não tava, a contabilização deles não estava feita de forma segregada para que ele pudesse ter um resultado como lucro real. E aí eu fiz um estudo. E aí eu comecei a me especializar nessa área de planejamento tributário. Eu fiquei com o comercial do escritório e fiquei na parte de planejamento tributário, justamente porque eu não queria ficar concorrendo com empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque quando eu chegava numa empresa do Simples Nacional, a discussão com o empresário do Simples Nacional na época era baseada em preço de honorário. Então ele chegava, mas tem um outro contador que me cobra metade, tem outro que me cobra 30% do que você está me cobrando e tal. Então essa briga nunca foi boa para os contadores. Sim. Né? Porque no final das contas eu ficava brigando com um colega meu de profissão e no final das contas a conversa era só preço. Não tinha uma conversa de crescimento técnico, pô, como é que eu melhoro a contabilidade, como é que eu melhoro o resultado desse cara, como é que eu melhoro a consultoria para esse cara, não. A conversa era só preço. Então eu acabava tendo que baixar preço, ele também, e no final das contas ninguém ganhava com isso. E aí eu parti para um lado, eu comecei a fazer faculdade de contabilidade e conheci, e eu brigava na faculdade, porque os professores, a maioria dos professores, aqui vai uma crítica assim, para o curso de contábeis, a maioria dos professores das faculdades de contabilidade, eles nunca trabalharam com contabilidade. Então eles vão ensinar o que o Frei Luca Pacioli descobriu lá na Itália, né, na época. E a contabilidade ela é dinâmica, ela mudou bastante, o mercado funciona totalmente diferente. É verdade. Então, quando você sai da contabilidade, da faculdade, você cai no mercado e o mercado está operando em 220 e você está andando aqui em 110 aqui, ó, devagarzinho, sem saber nem para onde vai, por que está acontecendo aquilo, né? E minha briga muito na faculdade era por isso. Aí eu conheci um professor que ele era controller de uma empresa da Vale do Rio Doce. E ele me convidou para ir conhecer o planejamento que ele tinha feito lá. Sim. E ele falava, rapaz, você é revoltado? Aí eu falei, pô, professor, a contabilidade, o senhor sabe, não funciona na prática, não funciona desse jeito. E aí eu fui conhecer o trabalho dele, né? E ele me mostrou, velho, eu entrei aqui tem um ano, eu já reduzi aqui, ó, não sei quantos milhões aqui de imposto. Mas você reduziu como? Aí ele, não, fazendo isso. Aí então aí eu falei, mas pô, as empresas que eu tenho lá, a gente tinha pouquíssimas empresas lucro real aqui, mas aquilo me acendeu uma luz, e aí eu comecei a trazer esses assuntos para a gente discutir com meu pai aqui. Meu pai é um cara extremamente técnico, objetivo, pragmático, né? E aí
ele não me empatou de fazer. Ele falou, não, eu acho que tem lógica, mas eu não sei se você vai conseguir vender isso para os clientes que a gente vai ter dificuldade comercial. Eu falei, pronto, vamos lá. E aí eu fui, aí nessa do mercado, a gente fez uma reunião com o Nelinho e fizemos o estudo de planejamento tributário, falando, ó, velho, se você fosse no lucro real, você ia economizar X por ano. Eu lembro que na época deu, eu não lembro os valores exatamente, mas deu, sei lá, uns 500 mil, 600 mil no ano. Que depois serviu para ele comprar a parte do prédio dele lá em Sussuarana. Poxa, que interessante. Né? E aí, de Nelinho, ele me levou para uma reunião que ele, na época, fazia parte do Mix Bahia. Aí ele me levou para uma palestra lá, só para falar sobre lucro real para empresários do Mix Bahia. E aí começou a nossa história, né? A gente brinca que Nelinho é um irmão que eu ganhei, a vida me deu ele de presente, né? Um cara que eu amo. E a Mix Bahia foi o meu primeiro amor também, porque foi a primeira rede que acreditou no trabalho da Bonfim Contabilidade, né? E aí a gente passou a atender diversas redes, né? Fizemos... Hoje eu tenho amigos e irmãos. Eu gosto muito de vários empresários dessas redes, né? E tenho certeza que a recíproca por parte deles é totalmente verdadeira, né? A gente vê quando se encontra, o pessoal faz festa, me tratam bem pra caramba, como se eu fosse da família. Então, a gente tem uma relação hoje muito de amizade, continua tendo que ter performance na contabilidade, a gente precisa ser bom. Contador de mercado não basta ser bom, ele tem que ser bom e rápido. Se ele for lerdo, o mercado dá tchau. É verdade. Porque o mercado, o supermercado, ele tem diversas atividades dentro de uma única atividade. Então aquilo, se você não for dinâmico, e aí a gente teve que se reinventar aqui na Bonfim, estruturar setores especializados em supermercado, né? Então, e isso meu pai tá com 77 anos, né? Então meu pai trabalha todos os dias, trabalha mais do que quase todo mundo aqui, né? Então isso é um fator de combustível para a gente que é novo, que você perguntou o que é que os jovens fazem. O jovem tem que trabalhar, sair das telas e trabalhar. Estar presente, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, se relacionar. Sim. Né? Hoje o jovem não se relaciona, fica dentro da casa dele, no aparelho ali, falando com o mundo. Embora haja um crescimento muito grande de redes sociais, né? É uma geração que pouco se relaciona, né? Principalmente profissionalmente. São pessoas que não estão disponíveis, né, a aprender na área profissional com pessoas que já estão, né, há mais tempo no mercado. Né? Perfeito. E assim, a contabilidade, que é a que meu pai, ele é fora da caixa, tá tão atual o conhecimento que ele adquiriu na década de 70. Ele continua dando show na gente hoje com toda a tecnologia que você possa imaginar. Ele continua dando show na gente. Às vezes a gente chega com um embate na área de contabilidade ali e ele fala, mas você já olhou isso aqui? Ele só vai no lugar, ele só dá o ponto no lugar onde ele tem que dar. Sim, aí você pergunta, mas como é que vocês cresceram a tal ponto, você fundamentalmente sendo gago? Ainda tem isso, pessoal, que eu não falei. É a grande pergunta. É a grande Sergipano Só que ele e pesca gago. sem isca. Sim. Todo dia é 1, 2 clientes por dia que ele traz. E tem Paulo, que qualquer legislação que sai, só que ele já pega e deixa toda mastigadinha. E eu, como ele foi bastante feliz na execução, só que com esse tripé, ninguém poderá nos segurar. Somente Deus é que pode nos impedir, porque é um tripé Nós espetacular. temos um Só que ele time. pesca sem isca. Só que Paulo decifra toda a legislação. E a execução é com esse rapaz aqui de 77 anos. Nem parece. Então, a gente... E a gente, assim, essa questão que ele falou de manter as empresas, né? Porque a contabilidade, ela é uma recorrência. Então, todo mês o cara tá tratando de assuntos com a contabilidade. Todo mês o cara liga, todo mês
ele paga, né? Então a gente Sim. tem uma interação intrínseca com os clientes, né? Porque a gente está dentro do onde mais dói, né? Que é a parte financeira do cliente. Sim. Então a gente precisa estar com um time engajado, motivado, alinhado, estudando o tempo todo, porque toda hora a mudança está aí, assim, a cada minuto a gente tem uma mudança no Brasil, né? De cenário tributário, hoje a gente faz de um jeito, amanhã é de outro. Aí eu fui para um curso na semana passada, um mês passado aí lá em São Paulo, e o pessoal falou, contadores, a partir do ano que vem, comecem a esquecer o que vocês aprenderam de PIS e COFINS, ou seja, PIS e COFINS vão morrer e você tem que agora adquirir um outro conhecimento, que é uma Sim. outra forma totalmente diferente de se fazer. E aí como é que você muda, né, a turbina do avião com ele no ar? É. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, mas assim, a gente, como meu pai falou na fala anterior dele, a gente só tá aonde tá por conta do nosso time. A gente tem um time bom, né? Como todos os empresários aí, às vezes a gente se pega reclamando, né? Só que assim, eu sou do pressuposto seguinte: se você reclama do lugar que você tira o seu sustento, você não abençoa aquele lugar, né? Sim. Então, se você é funcionário nosso ou de qualquer outra empresa, pare de reclamar no lugar onde você está e procure fazer a diferença. Sim. Se destacar, né? Cada um colaborando conforme pode, né? Fazer o melhor sempre. Muito bom. Muito bom. E a Bonfim, hoje a gente atua comercialmente, né? Como meu pai falou que eu pesco sem. Na verdade, assim, a gente não investe em marketing, né? Há bastante tempo, né? Há muitos anos a gente não faz nenhum tipo de ação de marketing. Até o Instagram da gente, se vocês acompanharem, a gente posta muito poucas coisas, né? Porque a gente tem medo de fazer marketing e chegar a uma quantidade maior do que o que a gente suporta de clientes para atender e a gente passar a ser aquele cara que ali só vive de mídia, só vive de Sim. marketing. Então a gente tem uma preocupação muito grande. E uma coisa que fez a gente crescer de forma sólida foi a gente trabalhar sério. Porque no mercado que a gente atua, para você fazer o errado é muito fácil, Sim. né? Para você trazer clientes que estão querendo fazer esquemas, querendo fazer aqueles planejamentos tributários de forma atabalhoada aí para poder burlar o fisco, é muito fácil. E aí a gente não aceita. Se a gente vê que o cliente está querendo fugir da norma, a gente chama o cliente numa boa e fala, pô, velho, a gente não tem como trabalhar para você desse jeito, vamos procurar outra contabilidade. E a gente tira ele daqui do nosso quadro de cliente, mesmo que Sim. gentilmente, né? Mas a gente pede para sair da responsabilidade técnica, né? Porque se Sim. um cliente faz uma coisa errada, eu como contador não tenho como dizer que não sabia, É verdade. né? Porque eu estou assinando pelo cara também. Então, É uma isso é muito. responsabilidade, né? Isso aí a gente não aceita, a gente Sim. não E tá. seguindo por essa linha, né, referente a de 1991 até os dias de hoje, de onde que surgiu, né, essa ideia de Bonfim Educação, né, essa rede de transmissão de conhecimento? Foi uma necessidade que você observou, foi pedido de algumas pessoas? De onde foi que surgiu, né, essa... É, assim, eu já tinha esse desejo no meu coração há alguns anos atrás, né? Só que a gente entra naquela de comodidade. Pô, eu já estou com a Bonfim, já estamos trabalhando, já estamos fazendo o que tem que fazer. Mas a gente entende que a nossa expertise foi também com o que fez que a gente crescesse, né? Sim, E a gente precisa transmitir isso, seja como Bonfim ou seja como para pessoas que queiram ingressar no mercado contábil. A ideia da gente mais para frente aí é colocar cursos mesmo para poder, curso técnico, mas feito e ensinado por quem sabe fazer, muito bom. né? Então a gente quer dar oportunidade à nossa equipe também para ensinar como é que eles fazem, por que é que eles fazem daquela forma, Sim, né? Por que é que eles obtêm aquele resultado e a gente poder atingir de uma forma positiva mais pessoas, inclusive jovens, né? Porque hoje sim, a gente faz isso aqui, a gente já tem uma academia aqui dentro, né? Que meu pai citou que entraram 12 pessoas, essas 12 pessoas estão sendo treinadas
para daqui a 90 dias a gente encurtar esse gap de aprendizado. Porque se eu pego uma pessoa hoje nova e coloco ela dentro do setor diretamente, o pessoal do setor às vezes não vai ter, pela correria dos fechamentos contábeis, das datas, tudo Das demandas, em cima né? da outra, uma em cima da outra, as pessoas não têm tempo de ensinar como deveria essas pessoas novatas. Então, ela demora de aprender, fica mais de um ano para aprender. E aqui a gente está fazendo de forma específica, Centralizada, em alguns colaboradores voltados exclusivamente para isso. E aí o resultado se dá em 90 dias, a gente já sabe se a pessoa Desenvolver. vai dar para coisa ou não. Senão, a gente tem que fazer a substituição e o trabalho é contínuo, né? Sim. A gente tem sido muito assediado aí por outros escritórios de contabilidade. Também você me perguntou. Eu tenho vários amigos na área de contabilidade que eles falam, rapaz, eu quero trabalhar com lucro real. Eu não trabalho com lucro real, né? E com essa reforma, muita gente que nunca sonhou em ser lucro real vai ter que ir para o lucro real para poder sobreviver. E como é que os contadores que não atendem vão começar a atender? Né? A Sim. gente pode montar uma espécie de mentoria mais para frente também. Porque hoje a para essa contabilidade turma. trabalha dando suporte para diversas formas, né, de empresas, né, de Isso. empresa de pequeno porte, a empresa de grande porte, diversas formas de tributação, Isso. né? Aqui nós atendemos prestações de serviço, área médica, indústria, comércio, Sim. O agro. atacadista, varejo, agronegócio, né? Tem muito cliente nosso hoje atuando no agro. O agro também vai mudar muito agora com a reforma, né? Eu estou E uma recebendo que muita você ligação. esqueceu e simplesmente só que através desse setor que a gente cresceu muito. Foi o terceiro setor, especificamente Bem lembrado. especificamente toda igreja evangélica que a gente tem uma série aqui, Sim. certo, de igreja, nos ajudou bastante. E até hoje, pastores, a gente não. E aqui é 0800. Só que Deus está na frente deste negócio que a gente cresce em função de alguns benefícios que a gente cede só para toda a classe de pastores e esse terceiro setor. Mas só para É complementar, fundamental. o que é 0800 para os pastores são a gente faz as declarações de imposto de renda deles, Sim. que a gente não Sim, sim. como uma gratificação que a gente Sim. oferece. Seguindo valores, né? Com certeza, isso é Isso. muito bom. Entendeu? E aí a gente vai nesse formato, né? Bastante tecnologia embarcada também na nossa estrutura, né? Você Sim. trabalha aqui, você vê que a gente toda hora tá aplicativo novo, agora é IA, um monte de coisa Muitas aí. ferramentas, né, que colaboram para um serviço mais ágil, né? Mas mesmo assim, a demanda da gente é extremamente alta, né? A gente tem um Sim. volume, os supermercados, né, nos trazem um volume documental muito grande. Hoje a gente não transaciona mais documento físico, né, Sim. de ninguém. Foi uma das coisas que a pandemia trouxe, né? Porque eu ainda tinha cliente que queria que a gente mandasse pelo motoboy o boleto de honorário da contabilidade para ele pagar. Ou seja, isso a pandemia ela acelerou mais, botou fim nesse negócio de ficar levando o documento para lá e para cá, né? E agilizou a forma de trabalho nossa também, né? Em relação a muita coisa, em relação por exemplo, pegar notas fiscais, que a gente pegava notas, tanto de despesas para a contabilidade quanto para o setor fiscal, né? Ia pegar a Sim. folha, ia levar contra-cheques. Então, Um processo demorado, né? esse volume hoje é todo eletrônico, né? Nós temos servidores aí de grande E os porte. próprios sistemas, né, dos órgãos públicos também houve essa atualização que melhorou bastante, né? Perfeito. Os órgãos públicos também se muniram de tecnologia, né, também para Sim. poder. E hoje agora a tecnologia dos órgãos públicos está voltada para fiscalizar tanto as Sim. empresas quanto as pessoas físicas, né? Eu tenho recebido muita ligação de corretores que trabalham informalmente e recebem comissões vultuosas e não sabem como é que. E essa questão, como você pontuou sobre
essa disseminação de conhecimento, né? É muito importante dentro desse ponto de fiscalizações, né? Porque existem empresas que hoje não têm esse acompanhamento de contabilidade, que infelizmente precisam lidar, né, com essa questão da fiscalização sem o conhecimento devido. Então, eu acredito que até nisso também a contabilidade entra, trazendo essa direção, né? Porque nem todo mundo ainda tem acesso a essas informações e alguns vão muito na sorte, né? Se jogam e... Então, acredito que a gente ter acesso a essas pessoas também é muito mais do que algo profissional, mas um apoio mesmo, né, para essas pessoas que estão começando ou para que não tenham conhecimento, assim como o senhor pontuou, né, que sobre ouvir conselhos é o que direcionou a quem o senhor se tornou hoje. Então, a contabilidade também entra nessa questão de aconselhamento, direcionamento. E isso é muito importante, são valores estabelecidos, né? É o tempo todo aqui a gente aconselhando, né, empresas, empresários, família. A gente tem clientes aqui com negócios excepcionais e que os filhos não gostam, não chegam nem perto, né, dos negócios Sim, que esses pais criaram. E os pais estão envelhecendo e não tem quem toque os negócios e tal. Então a gente entra até nessa seara de aconselhamento de filhos aí, né? Para poder a gente tentar introduzir um pouco do assunto de contabilidade, que é necessário em todas as famílias, né? sim, Se você tem sua família lá, você vai uma hora ou outra, você vai precisar discutir contabilidade, sim. porque tudo hoje é número, então você tem que discutir. E aí, falar do meu pai aí, né? Não para, 77 anos, ligado É no verdade. 220. Como ele pontuou, né, que o senhor é alguém que está sempre presente no escritório, né? A gente olha, seu Bonfim tá lá. Procura uma dúvida, seu Bonfim tá lá. E isso é muito bom porque mostra que não é só sobre administrar, mas sobre estar envolvido, né, naquilo que o senhor iniciou. Porque algumas pessoas, né, quando têm o desejo de construir algo, sempre pensam que, sempre, às vezes, querem terceirizar, né, esse trabalho. Não, eu tenho uma ideia, mas alguém vai fazer isso por mim, como você pontuou sobre a geração de hoje, né? Arregaçar as mangas. E de fato o senhor mantém, né, esse princípio estabelecido, aquilo que o senhor mesmo construiu, né, com ajuda, né, com direcionamento, com aconselhamento. O senhor tem o interesse de se manter presente, né, para manter isso vivo, e isso é muito importante hoje. Eu acredito que é algo que influencia diretamente as pessoas que têm, né, a oportunidade de estar próximo, porque é de fato um exemplo, né, um ensinamento de que se a gente quer ver aquilo acontecendo, se realizando, a gente precisa de fato arregaçar as mangas e estar 100% envolvido, né? De Isso. qualquer maneira, só que existe, são três coisas básicas. Isso pela minha experiência. Ensinar aquilo que eu aprendi. Cobrar para ver se está sendo praticado. E perguntar aquilo que não sabe. Só que eu te falei que a minha mente ela é estável. Eu quero estar sempre aprendendo. E se a gente não descobrirmos líderes, impossível se crescer com uma pessoa só. Você tem que ter um time, como ele foi bastante Elisão disse que a gente tem um time aqui e todo o time entrou aqui como primeiro emprego. Todos os meus líderes entraram aqui, certo? Primeiro emprego, né, Amira? E ainda existe algo assim que o senhor olha e pensa assim, ainda falta algo, ainda falta realizar algo, o senhor ainda tem um projeto que o senhor pensa em implementar, né? O senhor ainda tem algo em mente assim, ou o senhor acha que aonde a gente chegou já está bom? O senhor tem algum... Na minha cabeça, se esse rapaz continuar assim, eu só que a minha tendência é ficar totalmente de fora. Chega, já trabalhei muito e quero agora passear, Descansar. descansar. E pronto, Mas aí chega. não para, aí Chega. é fazenda, é mexendo com alumínio, com construção, com um monte de coisa, não para, é de domingo a E domingo, né? simplesmente hoje eu tenho a contabilidade, eu tenho o asilo dos Contabilidade, azulejos ainda, Uhum. sou produtor de leite, né? E tenho. a empresa de alumínio. São três empresas de
perfis de alumínio, né? São duas na Barro Reis e uma aqui em Itapuã. E a mente é uma mente que eu te falei, uma mente volátil, uma mente que está mudando, não se contenta em ficar com cara crachada. Ok, gente? Já quando eu quero fazer uma pergunta para ele assim, Sim. agora para descontrair um pouquinho, né? Quando foi que você aprendeu a gaguejar? Tem Não, tutorial, eu quero lhe fazer um pedido. Essa gagueira Estratégia. para se ganhar grana. Porque quando eu era menino em Aracaju, contava história de cordel sem gaguejar. Que pescaria é essa, meu filho, que te prolonga até altas noites? Não tens medo das aças traiçoeiras do Anhanguá? Porque vives tão triste? Onde estás a alegria que animava a tua vida? Jaraguari ficou silencioso e respondeu com os olhos muito abertos: Mãe, eu a vi, mãe, nadando entre as folhas do igarapé. É a Iara. Foge desta mulher, meu filho. Ela quer te matar. Eu contava isso para ganhar din-din. Isso Como eu tem não estou ouvindo, gaguejar. eu vou parar porque saco vazio. Não, Não para pare de em pé. pé. Não Ah, para de então foi pé. assim que Dona Dida se apaixonou. Ele Foi, fez a cantada foi. sem gaguejar. Pronto, aí Foi. já foi, tava tudo feito. A gente é isso. Deu pra gente contar um pouquinho aí, né? Da nossa história. Da Bonfim Contabilidade, né? Do meu patriarca aí, meu ídolo, meu parceiro, né? Apesar de ter a personalidade forte, Agressivo. agressivo, o bicho, quando bota uma coisa na cabeça, mas assim, ele Mas tem um filho que só passa em duas matérias, recreio e horas vagas. mas ele me ouve Tá. bastante, assim, né? É sempre. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo aí que ele escuta, assim, né? E escuta e é capaz de mudar uma decisão dele através de um pedido meu ou de uma ponderação minha, né? Então isso mostra que a gente tem uma vínculo, sintonia, troca, né? é um vínculo. A gente, só para você ter ideia, um fato curioso, a gente já chegou a quebrar o pau aqui, assim, em discussões assim de assuntos que ele pensa de um jeito, eu pensava de outro e a gente, mas no mesmo dia, vamos almoçar, a gente saía para comer uma pizza ou para almoçar e para fazer qualquer coisa. Então assim, a gente nunca deixou isso interferir no lado pai e filho da gente, né? Então a gente sempre teve esse respeito aqui dentro. Eu tenho que ter meu posicionamento, ele tem o dele e no dia que a gente discordar, a gente vai discordar e Sim. ponto. E vida que segue, né? É isso, gente. Obrigado aí pela paciência. E obrigado você, Rebeca. Obrigado a Dan Alex na parte técnica ali. E agradecer também a professor aí, Antônio Sales, né, pela contribuição. E vamos que vamos.